Deuteronômio, capítulo 8. A gente até começou ele semana passada, mas eu vou começar pela leitura dele novamente, para que a gente possa entender o que a gente já começou a falar semana passada, e então possa dar continuidade, né, naquilo que a gente está falando aqui, tá bom? Deuteronômio, capítulo 8, versículo 1 diz assim: Tenham cuidado de obedecer a toda a lei que eu hoje ordeno a vocês, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração, que assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor. Pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma boa terra, cheia de riachos e tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas, terra de trigo e cevada, videiras e figueiras, de romãzeiras, azeite de oliva e mel, terra onde não faltará pão e onde não terão falta de nada, terra onde as rochas têm ferro e onde vocês poderão extrair cobre das colinas. Então vamos parar aqui, que acho que foi a nossa última leitura, inclusive da semana passada, e a gente vai continuar daqui. Semana passada eu comecei a falar um pouquinho sobre esse texto, mas vamos só recapitular aqui a partir do versículo 1 mesmo. O Senhor está dizendo para eles, através de Moisés, Moisés está lembrando, na verdade, a respeito de todo esse recado, né, que o Senhor já deu lá em Êxodo, que o Senhor já vem falando com eles e nesse momento Moisés está recapitulando literalmente isso com eles. E aí ele diz assim: tenham o cuidado de obedecer a toda a lei que hoje ordeno a vocês, para que vocês vivam e multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Gente, a terra prometida, ela tem a ver com esse lugar que mana leite e mel, desse lugar que o Senhor tem promessa, né, de dar aos seus filhos de maneira eterna, com a possessão, né, com a posse da terra mesmo. Deus não está dando algo para depois tirar. Deus não está fazendo algo para depois tomar. Não, Deus está dando, eu estou dando para vocês essa terra como uma herança, como algo que eu já prometi a Abraão, Isaac e Jacó. Então ele está dando, e quando ele fala, eu dou a vocês essa terra, ele está falando dessa transferência de propriedade. É como se eu estivéssemos realmente ganhando uma casa própria e sem ter feito nada, né? Sem ter trabalhado nenhum centavo para ganhar aquela casa. E o anterior dono, ele simplesmente faz uma escritura passando para o nosso nome e diz: pode entrar, ela é sua, né? Mas se alguém estiver morando nessa casa, você vai ter que tirar essa pessoa daí, porque ela tá aí invadida, né? Ela não é dono disso. Eu sou o dono e tô dando isso para você agora. Então esse é o contexto do que está acontecendo. Mas o Senhor está alertando, lembrando eles a respeito do que vem acontecendo durante esses 40 anos que eles caminharam no deserto. Então ele começa esse capítulo 8 fazendo esse alerta de obediência. Porque o grande problema até aqui, até esse momento, tem sido isso. Deus fez a libertação do Egito, Deus os encaminhou no início dessa jornada no deserto, mas o povo então começa insistentemente a desobedecer, continua, né, desobedecendo. E a gente tem entendido que a raiz dessa desobediência é a falta
de um novo nascimento, né? É a falta desse espírito vivificado dentro deles que não havia, né? Então, o homem estava morto nos seus pecados, o homem estava morto espiritualmente. E então era realmente quase impossível que eles conseguissem obedecer. Tamanho era a necessidade do novo nascimento realmente. Eles precisavam crer com todas as forças do seu coração e obedecer a lei à risca, para que então eles pudessem ser salvos. Essa era a maneira na antiga aliança, né? Era olhar para a lei, era olhar para aquilo que Deus estava falando e dizer, vou obedecer e pronto. Era a maneira que Deus estava dando para eles conseguirem alcançar essa vida que eles tanto esperavam. E aí Deus está falando justamente isso através de Moisés. Se eles querem tomar posse dessa terra, se eles querem viver, e a palavra vivam aqui nesse versículo 1 tem a ver com vida eterna, principalmente. Todas as vezes que Deus fala que ele deseja para nós vida, e vida com abundância, por exemplo, Jesus vai dizer isso, né? Que ele tem vida para nós e vida com abundância. Ele não está falando só de uma vida no sentido de não estar morto, né? De estar vivo. Não, ele está falando de vida no sentido de plenitude daquilo que nós somos como seres humanos, ter uma vida com Deus, andar de cabeça erguida diante da vida, ter uma vida plena em todos os aspectos, saúde emocional, saúde espiritual, saúde física, né? Ser um homem como Deus desejou que a gente fosse. Então, quando ele diz assim, né? Para que vocês vivam, se vocês querem viver, se nós hoje queremos viver, a vida que Deus promete na palavra para nós, ela tem um se. E esse se é, se vocês me obedecerem. Né? Então, essa condição da obediência, ela é talvez a chave para Israel, que a gente vai ver, e para nós hoje também. Sempre é a obediência, a gente tem falado bastante sobre isso também, né? Versículo 2 ele vai dizer, lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Esse versículo 2, gente, o principal, a chave desse versículo, na minha opinião, é essa questão de Deus colocá-los à prova para conhecer as suas intenções. Deus é aquele que é onisciente, sim ou não? Sim, né? Deus é onisciente, Deus sabe quem eu sou, Deus sabe o que eu vou falar daqui a pouco, Deus sabe o que eu tô pensando nesse exato momento, Deus sabe o que vai acontecer comigo daqui a 10 anos, daqui a 20, ele é onisciente, ele é onipotente. Então, quando a palavra, Moisés está dizendo aqui, Deus os humilhou e os colocou à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer aos mandamentos ou não. O que Deus fez foi provar para o próprio homem, provar para Israel que o problema eram eles. Então, quando Deus faz isso conosco, também é a mesma coisa. Quando ele nos põe à prova para ver a real intenção do nosso coração, o que ele está querendo fazer não é que ele saiba quem eu sou, é que eu saiba quem eu sou. Então, isso tem a ver com, inclusive, a teologia da depravação. Em algum outro momento dos nossos estudos, talvez a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, mas essa teologia da depravação é muito importante a gente entender, sabe por quê? Porque o grande problema do ser humano é achar que ele é bom. Sabia? Que a gente tem, infelizmente, um sentimento dentro de nós, pecaminoso inclusive, de acharmos que nós somos bons. E no sentido de bondade mesmo. É disso que essa palavra bom quer dizer. Então a gente sempre acha, não, mas sabe aquela frase que a gente fala assim, mas aquela pessoa é muito boa, só falta Jesus para ela. Não é assim que a gente ouve a pessoa falar? Que a pessoa ela é correta, que ela é... Meus irmãos, eu quero dizer para vocês que no mais íntimo do nosso coração, nos pensamentos mais profundos que o ser humano tem, se ele não é nascido de novo e se ele não é alguém que mortifica a sua carne o tempo inteiro, se nós conseguíssemos entrar na mente dessa pessoa, no coração dessa pessoa que a gente diz que ela é boa, que só falta Jesus para ela, talvez nós iríamos nos escandalizar com o que nós iríamos encontrar ali. Sim ou não? Porque quantas pessoas a gente às vezes olha por fora, né, e realmente a pessoa tem uma aparência
de uma pessoa bacana, legal, aí de repente a gente conhece aí a pessoa um pouco mais a fundo e você descobre algumas coisas que você diz assim, meu Deus, eu nunca imaginei que essa pessoa tivesse a capacidade de cometer essa situação, de fazer tal coisa. Por quê? Porque na verdade a gente sempre acha que aquilo que eu exteriorizo, aquilo que eu coloco ali como um personagem para minha vida, né? É o que eu sou, e na verdade não é a minha essência, é o grande problema, né? É o que está realmente no profundo do meu coração, é o que eu faço quando ninguém está me vendo, é o que eu penso quando ninguém está me vendo, é as minhas práticas mais interiores, mais ocultas do meu dia a dia, é que realmente dizem quem eu sou. Então, para que Deus prove para mim mesmo que eu não sou o suficientemente bom e que eu careço da misericórdia dele, então Deus nos coloca à prova através de várias situações. Sabe quando você quer saber se a pessoa realmente ela é nervosa? Você põe ela numa situação de extrema pressão. Aí você descobre se a pessoa é nervosa, sim ou não? Você quer saber se a pessoa é calma? Põe ela numa situação de extremo nervoso. Você vai saber se essa pessoa é calma. Você vai saber se a pessoa é uma pacificadora se você coloca ela com duas pessoas brigando. Rapidamente você descobre se a pessoa ela vai pôr mais fogo na lenha ou se ela vai ser alguém pacificadora. Então percebem que o fruto do Espírito, ele só aparece realmente diante das circunstâncias contrárias a ele. Por isso que o texto lá de Gálatas, ele começa com as obras da carne e depois ele vai para o fruto do Espírito. Por quê? Porque o fruto do Espírito só vai aparecer baseado em circunstâncias que poderiam aparecer as obras da carne. Percebem? Então, a paciência, ela vai vir diante de uma situação de grandes nervosismos, né? E aí, rapidamente, aquele que está em Cristo, aquele que nasceu de novo, aquele que busca em Deus, ele vai automaticamente buscar essa paciência naquela situação, a paciência que vem do próprio Espírito. Então, é disso que o Senhor está falando aqui. Quando ele coloca Israel à prova no deserto, em várias situações, quando Deus permitiu que eles tivessem necessidade de comida, quando eles tivessem necessidade de bebida, quando eles tivessem talvez outras necessidades ali no deserto, Deus foi colocando situações, permitindo, né, que eles passassem por algumas situações para que aquilo provasse eles. E diante dessa provação, lembra da prova, que é aquela prova de alguém que ensina uma lição para alguém e aí depois dá a prova para saber se a pessoa aprendeu a lição? Vocês entenderam essa questão da prova com Deus? Vocês lembram dessa situação? Eu gosto sempre de relembrar isso porque a gente precisa tirar esse paradigma errado da nossa mente. Existe um problema na nossa geração, ou nas gerações aí, né? Que a gente cria um significado para uma palavra baseado em algum conceito que alguém ensinou e aquilo fica enraizado, né? Então, quando a gente lê prova na Bíblia, dá a impressão dessa questão de provação, né? Então dá uma impressão estranha, assim, parece que Deus está me provando. Ele está te provando, mas a prova tem a ver com aquele que te ensina uma lição, aquele que te ensina como fazer, e aí depois ele fala assim, então agora faz, eu vou te colocar uma lição de casa, ou realmente uma palavra prova, e você vai me mostrar se você aprendeu. Se você não aprendeu, o que o professor geralmente faz quando a pessoa tira 0 na prova? Ele vai ensinar de novo, não é isso? Até que aquele aluno aprenda. Então, a hora que o aluno aprende e tira 10, ele passa de ano. Não é assim que acontece? Com Deus é a mesma coisa. A gente só passa de nível, a gente só cresce, amadurece espiritualmente quando Deus prova, o nosso coração dá a prova daquilo que ele já nos ensinou. E aí, se ele já nos ensinou, então aí ele sabe que você é capaz de passar por aquela prova. Você faz a prova bonitinho, passa por ela, e se você tira 10, Deus fala, nessa área você já amadureceu, vamos para a próxima, vou te ensinar mais coisas. Então, percebe como é que funciona a escola de Deus? A escola de Deus funciona assim, ele te ensina algumas coisas hoje, aí ele fala assim, entendeu, filho? Aí você fala assim, entendi, Senhor. Quando a gente fala amém lá na igreja, na pregação, sabe? É assim. Aí ele fala assim, então eles entenderam. Aí Deus vai e põe uma prova diante de nós, de acordo com aquilo que ele ensinou para nós. Aí se você não
tirar uma nota boa nessa prova, Deus fala assim, tá vendo, filha? Você ainda não aprendeu. Então, vou ter que ensinar de novo. Aí ele traz uma outra ministração, uma outra aula, uma outra pregação para nós com o mesmo assunto. Aí a gente responde lá, vocês entenderam, irmãos? Amém! Aí Deus vai lá e põe de novo outra prova para nós de acordo com aquilo que ele nos ensinou. Se você não tirar nota, uma média boa, o que vai ficar acontecendo com você? Você continua sendo aquele cristão que está sempre querendo crescer, mas nunca sai do lugar. A culpa é do Senhor? Não. A culpa é do aluno, né? O professor está ensinando. Só que ele põe a prova para saber se ele pode ensinar uma matéria mais difícil. Não é assim? O professor sempre ensina uma matéria, aí ele vê, né, o nosso nível de conhecimento, aí ele vai lá, aplica a prova. Se você entendeu aquela matéria, ele fala, bom, agora eu posso passar para uma próxima. Agora, se você não entendeu nem aquela, como é que o professor passa para a próxima? Então, essa é uma didática de Deus que ela é, inclusive, uma didática muito poderosa. Porque Deus não tem pressa em nos ensinar. Eu sempre falo isso, há muitos anos eu falo isso já. Porque é uma questão minha, inclusive, né? Do que Deus tem me ensinado. Eu, às vezes, patino em algumas coisas, tenho dificuldade de passar na prova de algumas coisas, e aí Deus fala, filha, então, não dá para passar de nível, não dá para te ensinar outra coisa mais profundo do que isso se você não entender aquilo, se você não pôr em prática aquilo que eu tenho ensinado. Então, isso é tão poderoso, gente. Deus não tem pressa de nos ensinar até que nós realmente entendamos e que a gente consegue colocar em prática. Paulo vai falar isso em uma das suas cartas de maneira muito bacana, eu não lembro agora o texto, num outro momento que eu lembrar do texto, eu passo para vocês, vocês vão ver que lindo. Paulo vai dizer assim que Deus vai sempre colocar diante de nós situações de acordo com aquilo que ele já nos ensinou, para justamente a gente possa colocar em prática aquilo que a nossa fé já gerou, aquilo que nosso espírito já sabe. Então Deus nunca vai fazer algo ou falar algo com você que já não existe uma semente dentro de nós. Então, quando o Senhor diz que ele humilhou Israel e colocou eles à prova para conhecer a intenção do coração deles, para ver se eles iam obedecer ou não, era isso. Deus estava dizendo, eu estava o tempo inteiro, desde que vocês foram libertos do Egito, eu venho trazendo instrução, eu venho trazendo ensino para vocês. Essa é a palavra que está no versículo 5 aí. Olha o que está escrito no versículo 5. Saibam, pois, em seu coração, que assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Papais e mamães que estão aqui comigo sabem do que esse versículo está falando. Essa palavra disciplina, ela vem dessa questão de discipular, de disciplinar, de fazer com que uma criança ela saiba qual é a rotina que ela tem que fazer. Então a criança ela sabe que ela precisa levantar e escovar os dentes. Depois que ela escova os dentes, ela vai tomar café. Depois que ela vai tomar café, ela vai para a escola. Depois que ela vai para a escola, ela volta da escola. Depois ela vai dormir à tarde. Depois ela vai brincar. Então, a disciplina é aquilo que a gente vai incorporando na vida de alguém como práticas boas e que vão fazer com que aquela pessoa amadureça, com que ela cresça, com que ela se desenvolva de maneira saudável. Então o Senhor está dizendo assim como um homem natural sabe o que é disciplinar um filho, para que essa criança, desde pequenininha, cresça de maneira saudável, cresça de maneira a ser amadurecida e quando for adulto saber como lidar com as situações da vida, é assim que Deus faz conosco. Ele está dizendo assim, eu também da mesma forma disciplino vocês. Então uma pessoa que nasceu de novo há 2 dias, ela vai ser disciplinada de uma forma. Alguém que está aqui há 25, 30 anos como eu, vocês acham que Deus vai me disciplinar da mesma forma, gente? Não tem como. Só que tem situações que são exatamente isso que acontece. Tem gente que está há 3 meses na igreja e já está gatinhando, né? E tem gente que está há 6 anos na igreja e está ainda pedindo chupeta. Porque não quer amadurecer, porque não quer crescer. Porque crescer dói ou não dói, gente? Ser disciplinado dói ou não dói? Entrar na disciplina é uma coisa extremamente difícil.
Mas o Senhor está dizendo, se vocês me obedecerem, se vocês ouvirem a minha disciplina, se vocês ouvirem a minha lei, vocês vão ser bem-sucedidos, vocês vão viver na terra que eu tenho para vocês. E aí, só continuando, versículo 3, né? Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Olha que poderoso, eu falei semana passada até aqui, e eu falei que a gente ia voltar justamente desse ponto. Moisés está citando algo que mais tarde Jesus ia falar sobre isso na tentação ali no deserto junto com o diabo tenta Jesus a respeito das pedras se tornarem pão, porque ele está há 40 dias de jejum. E quando Satanás fala, né, sobre faça essas pedras se tornarem pão, né, ele diz assim, mas nem só de pão, Satanás, viverá o homem, porque na verdade o que Jesus está dizendo e o que Moisés está dizendo é que o alimento espiritual, de que a vida de Deus fluindo em nós, ela é muito mais importante do que qualquer outra comida e bebida terrena, que alimenta só o nosso corpo, que alimenta só a nossa carne. Não, a gente tem muito mais. E é isso que às vezes a gente tem, inclusive, falhado também na nossa vida espiritual. Então Israel estava sendo alertado sobre isso, de que eles foram sustentados pelo Senhor durante esses 40 anos com o maná. Gente, durante o deserto, você sabe a representação dessa questão do maná? Eu não sei se eu falei para vocês lá atrás, mas eu devo ter falado, mas eu vou relembrar aqui. A tipologia do maná é justamente essa questão de um alimento que sustenta a nossa vida para chegarmos à terra prometida. Se hoje o cristão precisa entender que ele tem uma eternidade para conquistar, que ele tem uma Canaã celestial para tomar posse, que Deus está preparando essa terra para nós também, que nós estamos aguardando esse dia chegar. Então, Deus não pode estar falando com Israel, assim como não fala conosco, de uma comida natural. Porque comer arroz e feijão, isso é natural para todo mundo, e todo mundo pode comer, tanto os salvos como os não salvos, ok? Isso é para todo mundo. Só que o não salvo, ele não está aguardando essa eternidade. Ele não tem essa expectativa, ele não tem essa esperança, ele não tem essa promessa, como a evangelista Francine falou ontem, né? Então, aquele que há de vir virá e não tardará. Essa foi a ênfase ontem na pregação. E é isso. Mas Israel aqui nesse momento, eles estavam caminhando no deserto rumo à terra prometida, rumo à promessa de Deus. Então, eles sabiam que existia um lugar que Deus já estava preparando para eles e que Deus ia ser o Deus deles e que Deus ia estar no meio deles. Então, toda essa grande promessa de Deus para Israel, ela se cumpre também em nós como igreja na eternidade, logo logo com Jesus voltando. Então, do que ele está falando aqui, não pode ser de pão natural, não pode ser de comida natural, porque mais uma vez eu vou falar, a comida natural, tanto o ímpio quanto o justo vão comer, normalmente na terra. Deus vai dar arroz e feijão tanto para aquele que não é crente, como para aquele que é crente. Deus vai dar o alimento físico para o ímpio e para o justo. A palavra de Deus diz que o sol nasce para o ímpio e para o justo. Então as coisas naturais dessa terra, elas acontecem para ambas as pessoas. Só que para aqueles que têm uma promessa, para aqueles que têm uma herança, para aqueles que têm uma terra prometida, aguardando eles tomar posse, Deus dá algo mais, um alimento que nos faz suportar a espera da sua volta, à espera do momento certo para tomar posse da terra prometida. Estão entendendo o que eu estou falando aqui? Deu para entender o sentido disso? Então Deus vai dar um alimento espiritual. O maná, a gente já sabe, e se você não assistiu essa aula quando eu dei lá em Êxodo, vale a pena voltar. O maná é o próprio Cristo, sendo o alimento de Israel no deserto. É a mesma coisa do que nós fazemos hoje com a celebração da ceia, inclusive domingo é dia de ceia.
É esse maná vivo que vai entrar no nosso corpo, que é a cerimônia que a gente lembra da morte e da ressurreição de Jesus. É esse corpo espiritual que é alimentado através do corpo e do sangue de Jesus. Esse memorial, esse alimento que eu como e que aparentemente faz a diferença só no meu corpo físico, mas que eu sei que lá dentro ele faz uma diferença enorme espiritualmente. Então Moisés está falando, Deus permitiu que vocês passassem fome. E aí eu falei semana passada, essa fome não é uma fome física, porque eles podiam pegar qualquer coisa ali e fazer de alimento e, sei lá, eles podiam criar situações ali, mesmo no deserto, e se alimentar. Eles tinham animais ali, eles podiam matar aqueles animais e fazer vários churrascos, eles tinham essa possibilidade. Mas quando o Senhor diz, ele fez vocês passarem fome, é porque num dado momento da nossa vida, parece que falta algo. E aí é essa fome que Deus deseja saciar sempre com a sua presença. É quando eu não sei mais aonde buscar mais nada, então eu busco nele. E ele tem esse alimento para saciar a minha fome, para saciar a minha sede. E eu então vivo uma vida plena. Então ele vai dizer, mas Deus sustentou vocês durante 40 anos com o maná no deserto. Moisés está falando que até aquele momento, nós vamos ver que esse momento vai acabar. Até aquele momento, já tinham 40 anos, que esse povo todas as manhãs colhia o maná, esse alimento que caía como orvalho durante a noite, e eles iam lá e colhiam, e aquele alimento se tornava um bolo maravilhoso. Eles faziam vários alimentos com aquele como se fosse uma semente, né? Eram umas bolinhas brancas que caíam na terra, fala que parecia com semente de coentro, né? Então a semente de coentro é bem pequenininho e umas bolinhas, né? Então era parecido com isso. E dessa semente de coentro, desse maná que caía, eles faziam o alimento para eles comerem e não faltou. Todos os dias eles tinham o maná, todos os dias Deus enviava. Todos os dias Deus nos dá um alimento vivo que desce do céu para nós. A palavra de Deus, ela está disponível. Esse pão vivo que desceu do céu. Essa palavra viva que sai da boca do Senhor. Então, se nós queremos ter sustento espiritual até que Jesus volte, eu preciso entender que existe um alimento espiritual que eu preciso comer todos os dias. Por isso que Deus mandava o maná todos os dias. Porque uma pessoa que se alimenta bem, ela até pode ficar 1, 2 dias sem comer, né? Eles poderiam até ficar sem o maná mais de um dia, mas Deus estava trazendo um ensino de que todos os dias eles teriam um alimento para saciar a sua fome de maneira espiritual, se eles quisessem. Então, o maná nem poderia ser guardado, né? Glória a Deus. A palavra de Deus, ela sempre vai ser fresca para nós todos os dias. Versículo 4, ele diz assim, as roupas de vocês não se gastaram e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. É um milagre, né? Literalmente, a forma como Deus conduziu esse povo durante 40 anos no deserto. É simplesmente um milagre. É o mesmo milagre que Deus opera com a igreja, com os santos, até que ele venha. É o mesmo milagre. É esse milagre de Jesus fazer a igreja existir há 2000 anos e o cristianismo não acabar, porque Deus vai sempre levantando alguém com uma bandeira do evangelho e não deixa essa chama apagar, né? Há mais de 2000 anos aí sempre tem alguém que se levanta como esse que diz, não, Deus tem uma promessa para nós, Deus tem uma terra prometida. Versículo 6, obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor. A minha pregação de domingo passado, ela tinha a intenção de falar sobre essa palavra caminho. Eu quero, num outro momento, talvez até preparar uma palavra sobre isso, porque a palavra de Deus, ela tem essa ênfase em andar pelo caminho que Deus tem traçado para nós, e não é à toa, é uma palavra muito poderosa, essa questão do caminho. E aqui Moisés está falando para eles, existem vários caminhos,
Existem inúmeros caminhos, mas Deus está chamando vocês, Israel, a andar pelos seus caminhos. Então, o caminho de Deus, ele tem uma direção. E essa palavra caminho, que era a ênfase da minha ministração, eu até anotei aqui, deixa eu pegar aqui para vocês para eu falar certinho. Eu achei isso poderoso demais, assim como a palavra inteira é poderosa, né? A palavra caminho, o original dela no hebraico é derek. D-E-R-E-K, derek. E essa palavra derek significa hábito, curso da vida, caráter moral. Então, quando Deus está dizendo para Israel, obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor, ele está dizendo assim, olha, Deus tem um derek para vocês. O que é um derek, segundo o hebraico? É um hábito, um curso da vida, um caráter moral. Deus tem uma maneira de viver que é muito diferente do mundo. Deus tem uma maneira de se comportar, né, entre irmãos. Então isso engloba toda a lei moral, toda a lei que ele deixou através de Moisés, todos os mandamentos que Deus instituiu na palavra, os 613 mandamentos que existem aqui na Torá, tem a ver com isso. Deus queria que Israel, e Deus quer que eu e você, igreja do Senhor, andemos em seus caminhos. O que significa isso? Isso significa que existe hábitos, existe uma maneira de viver, né? Um curso da vida, um caráter moral para nós. Nós precisamos ter atitudes diferentes, comportamentos diferentes do que o mundo tem, do que os ímpios têm. É isso que Deus está dizendo para nós. Os caminhos de Deus são esses. Esses caminhos que são totalmente diferentes dos caminhos que o mundo e que o curso dessa vida e que o Deus desse século tem colocado para eles. Então isso é muito importante. Israel está sendo lembrado a respeito de andar pelo caminho. O texto vai dizer também lá em Êxodo que eis que ponho, né, diante de vós 2 caminhos. Escolham a vida ou a morte. Então Deus sempre está pondo caminhos diante de nós. Qual o caminho que você quer seguir? Quais os hábitos que você quer ter na sua vida? Quais as atitudes, o comportamento que você quer ter? Segundo a palavra de Deus e os ensinos do Senhor, os mandamentos de Deus, que vai nos levar para a vida, ou segundo o comportamento e a maneira de viver desse mundo que vai nos levar para a morte. Então é essa escolha que nós temos que ter todos os dias, todo tempo, né? Todo momento. Versículo 7. Pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma boa terra. Não é qualquer terra, né? Nós não estamos indo para qualquer lugar, nós estamos indo para a terra prometida, né? Os está levando para uma boa terra, cheia de riachos e tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas, terra de trigo e cevada, videiras e figueiras, de romãzeiras, azeite de oliva e mel, terra onde não faltará pão e onde não terá falta de nada, terra onde as rochas têm ferro e onde vocês poderão extrair o cobre das colinas. Gente, essa terra, ela é exatamente como o Éden no início. Nós sabemos disso já, a gente tem visto um pouco disso dentro da palavra, né? O que Deus tem preparado para nós é um lugar de total delícias, de total manifestação da plenitude de Deus, né? O Éden era esse lugar e a terra prometida é esse lugar, né? Canaã, que Deus havia prometido para Israel, é esse lugar de total plenitude. Israel, gente, até hoje, até nos dias de hoje, é um lugar que todo mundo olha e desacredita de como aquela terra é próspera, de como aquele solo ele é frutífero, de como com toda a seca daquele deserto, as árvores, as romãzeiras, as figueiras, as videiras, elas dão o seu fruto na estação correta, porque Deus ordena a bênção sobre a terra. Essa é a diferença. É Deus quem dá ordem, né? Para que tudo floresça, para que tudo realmente tome o seu devido lugar. É isso que ele está prometendo para Israel, que ele tem um lugar onde ele
é o governador de tudo aquilo, ele que governa esse universo. É isso que ele tem preparado para nós também. Vamos continuar a leitura até o final? Versículo 10 em diante, diz assim: depois que tiverem comido, até ficarem satisfeitos, louvem o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que deu a vocês. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus decretos que hoje ordeno a vocês. Não aconteça que depois de terem comido, até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro, e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso, e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês e o sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Não digam, pois, em seu coração: a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mas lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que dá a vocês a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Mas, se vocês se esquecerem do Senhor, o seu Deus, e seguirem outros deuses, prestando-lhe culto e curvando-se diante dele, asseguro-lhes hoje que vocês serão destruídos. Por não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, vocês serão destruídos como foram as outras nações que o Senhor destruiu perante vocês. Então, mais uma vez, há uma advertência, né? Há sempre esse contraponto na palavra de Deus mostrando o que ele deseja para nós, qual é o desejo de Deus para a humanidade, qual é o desejo de Deus para o ser humano, qual é as suas promessas de bênção para nós, mas sempre tem a advertência, que é essa maneira de Deus dizer: olha, mas se vocês escolherem andar por outros caminhos, a destruição, a morte, ela é iminente, ela também vai existir, porque eu não vou permitir que o injusto permaneça na terra com o justo. Eu não vou permitir que aquele que me desobedece viva junto com aquele que me obedece. Não existiria justiça nisso. Existe, gente, se o ímpio tiver a mesma facilidade que o justo, no final das contas, não existe, né? Seria totalmente injusto da parte de Deus, e Deus não é injusto. Então ele vai agir com justiça, porque ele deixa isso claro na palavra, né? Ele mostra isso de forma muito clara. E essa talvez seja a parte mais bonita de Deus, é que Deus sempre tem na sua palavra a parte onde é o que ele está nos prometendo e a advertência caso eu não obedeça. Então percebe que Deus sempre nos dá aquela questão assim: olha, não façam isso, porque se vocês fizerem, então as consequências virão. Então, as consequências virem sobre mim, elas são sempre um resultado da minha desobediência a uma ordem que foi dada. Então, as consequências para o ser humano não tem a ver com um Deus que simplesmente vem e julga sem ter deixado um aviso prévio. Né? Então, toda a palavra ela está recheada com esse monte de avisos, de advertências, mostrando que o caminho de rebeldia, de desobediência, é um caminho, infelizmente, de destruição e de morte. Tá aí, claro. E aí, decide aí, meu filho, minha filha. É você quem decide. Então, a decisão sempre está diante de nós. Deus não é um Deus de injustiça, mas é um Deus que mostra, através da justiça, que ele cumpre aquilo que ele diz. Então, tanto a parte boa quanto a parte ruim aos nossos olhos, né? Mas não é a parte ruim. Tudo é bom diante de Deus. A justiça de Deus sempre é boa. Mas ele vai dizer, né? Versículo 10. Ele traz uma advertência aqui a respeito justamente de que quando a gente tá na pior, a gente tem a tendência de clamar, né? A gente tem a tendência de buscar Deus. Então, sempre é assim.
Quando eu tô na pior da minha vida, é Deus quem eu vou buscar. Isso é fato. E é isso que ele está lembrando. Olha, quando vocês eram escravos no Egito, eu, Deus, fui lá com o meu braço forte e arranquei vocês da mão do faraó e os trouxe para perto de mim com todos os benefícios de filho, e vocês estão ganhando de mão beijada. Lembra que nós lemos na aula passada? Vocês não cultivaram a terra, vocês não plantaram as árvores, vocês não fizeram nada lá naquela terra para ter o que vocês vão ter. Vocês vão entrar, já tem planta, já tem árvore frutífera, já tem poços cavados, já tem tudo pronto, a terra está pronta. Quem trabalhou? Deus trabalhou em nosso favor, ok? Mas nós tomamos posse dessa terra sem merecimento. E é isso que Deus está falando para Israel. Lembra que vocês eram escravos no Egito e fui eu, porque vocês clamaram, eu tive misericórdia de vocês e os alcancei, e os salvei e os tirei de lá. Então, quando Cristo, ele nos alcança com salvação, quando nós realmente éramos escravos do diabo nos nossos delitos e pecados, e Deus nos alcança, é a mesma coisa. Aí ele diz assim, mas quando vocês estiverem lá na terra, ele diz o quê? Quando vocês tiverem comido, até ficarem satisfeitos, louvem o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que deu a vocês. Tenham cuidado de não esquecer do Senhor, deixando de obedecer aos seus mandamentos, ordenanças, decretos. Não aconteça, 12, que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a prata, o ouro, todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou da terra do Egito. Aí ela diz assim, ó, versículo 16, e o sustentou no deserto com maná que os seus antepassados não conheciam. 17, não digam, pois, em seu coração. Moisés está dizendo assim, não é nenhuma questão de vocês falarem com a boca, tá? Olha só, gente, como Deus sonda os corações. Não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Sabe quando a gente se orgulha de tudo que a gente conquistou na vida? Como se todo o mérito dessa conquista fosse só nosso. Eu sou muito estudioso. Eu estudei muito, fiz muitas faculdades, fiz pós-graduação, fiz MBA. Eu sou o cara, eu sou a Mulher Maravilha. Não imagina, olha a casa que eu conquistei. Olha os carros que eu tenho, olha a empresa que eu criei, olha os bens que eu conquistei, olha a casa com os filhos e a família e o marido, olha como eu cuido e como eu faço e aconteço. Coração orgulhoso, porque você era um escravo no Egito e foi o Senhor quem te tirou de lá. E tudo que você tem conquistado desde então, Ele tem te dado. Ele tem entregue nas tuas mãos. Ainda que você, inclusive, tenha conquistado isso antes de se converter e hoje ainda tenha todas essas bem-aventuranças na tua vida. Ainda assim foi Deus quem te ajudou a conquistar tudo. Porque o fôlego de vida que está aí no teu pulmão agora, quem te deu também foi o Senhor. Então, esquecer dessa bondade de Deus é algo extremamente triste para um filho de Deus, principalmente. Porque a gente acha que tudo que a gente tem é mérito nosso, é conquista nossa, é nós que somos inteligentes, é nós que somos capazes, é nós que somos bonitos, é nós que somos os bons da história e nós não somos nada. É isso que a palavra está dizendo. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. Quando a gente diz nós não somos nada, o que eu estou dizendo e o que a palavra está dizendo é que nós precisamos compreender que tudo vem dele primeiro. É só isso. Não é que nós não somos nada no sentido da gente se tornar uma pessoa de baixa autoestima. Nada disso, isso é bobagem. O que a palavra está dizendo é que eu preciso compreender que toda essa capacidade, olha o que o texto vai dizer então para nós. Versículo 18, mas lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele
quem dá a vocês o que, gente? A capacidade de produzir riquezas, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados. Então, esse texto eu amo, inclusive, para ministrar em oferta. A Daiane, se tiver aí, ó, palavra boa para ministrar oferta, na abertura de culto. Por quê? Porque um texto como esse faz todo sentido para nós quando a gente pensa que a gente é aquele que consegue conquistar as coisas. O salário bom que eu ganho é porque eu me esforço muito para ser bom na empresa. O faturamento na minha empresa aumentou porque eu sou bom no marketing. Vocês acham mesmo? E o cara que não é bom no marketing, o cara prospera a 100 por 1. Sabe assim, aquela pessoa que você olha e você fala, cara, como que aquela pessoa prospera daquele jeito no meio da crise? Como é que é olhar para Isaac, né? A terra passando fome, Deus falou, fica aí quietinho, planta aí que eu vou mostrar o milagre que eu faço. Aí Isaac vai lá e planta 10 sementes, por exemplo. Deus faz germinar 1000 frutos daquelas 10 sementes. Por quê? Porque mais uma vez a gente entendeu que Ele, o Senhor, é quem dá a vocês a capacidade de produzir riqueza. Isso é a riqueza no sentido de prosperidade financeira, tá, gente? Essa palavra riqueza aqui é isso. Então, a capacidade de produzir riquezas vem do Senhor. É Deus quem capacita o homem para ser inteligente o suficiente para produzir riquezas, para ter boas ideias, bons projetos, né? Fazer realmente a coisa acontecer na terra. As melhores ideias, elas vêm do Senhor. É nele que nós precisamos buscar essa capacidade. Esse texto é poderoso. Então Israel não podia se esquecer disso. Nós, igreja, não podemos nos esquecer disso, porque a capacidade para adquirir riquezas, para construir boas casas, para ter uma família próspera, para ter um negócio próspero, para ter uma vida de bonança nessa terra, tem a ver com o Senhor, não tem a ver conosco. Nós éramos escravos e foi nos dado tudo que nós temos sem merecermos nada. Mas Ele é bom, Ele é bom. Quem quer falar aí? Fala aí, Dai, é os 4 minutos? Isso, mas eu já anotei sobre a palavra do oferta. Ai, abençoado. Vamos lá, gente. Mas ele diz, né? Versículo 19, terminando para a gente fechar e abrir de novo. Mas se vocês se esquecerem do Senhor, o seu Deus, e seguirem outros deuses, prestando-lhe culto e curvando-se diante deles, asseguro-lhes hoje que vocês serão destruídos. Por não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, vocês serão destruídos como foram as outras nações que o Senhor destruiu perante vocês. Então tudo tem a ver com a quem eu adoro, a quem eu sirvo, a quem eu presto culto, a quem eu realmente entrego a minha vida, né, a minha adoração, a minha devoção, a minha obediência. Lembra que Jesus diz assim, é impossível agradar a 2 senhores. Ou você vai agradar a um e desagradar o outro, ou vice-versa, ok? Não tem como a gente dizer que a gente serve a Deus e não obedece aos seus mandamentos. Gente, isso é uma palavra bem difícil. É incongruente. É assim que fala? É isso, né? É totalmente. É o oposto. É você dizer assim, eu amo o meu marido, mas eu saio todo dia com meus amantes. Você ama seu marido? Ou vice-versa aí com... Eu amo a minha esposa, mas eu tenho um monte de amante na rua. Percebe que não existe conexão nisso? É isso que a gente faz, é isso que a gente faz quando a gente diz, eu amo o Senhor, mas eu não obedeço os seus mandamentos. Ao contrário, eu adoro todos os outros deuses da minha vida. Todos eles se tornam os meus amantes. Entendeu? A tipologia que eu fiz aqui. Se Deus é o teu marido, então você deve total adoração, obediência, fidelidade a Ele, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. É ter uma vida de devoção a Deus mesmo. Em todos os aspectos. Obedecer aos seus mandamentos mesmo.
Vamos fechar aqui, a gente abrir a aula. Voltem aí rapidinho, 8 pessoas. Vamos lá, gente, capítulo 9. Bora lá. Relembrar agora a trágica adoração ao bezerro de ouro que Israel fez. Meu Deus. Vamos lá? Capítulo 9, versículo 1 diz assim: Ouça, ó Israel, hoje você está atravessando o Jordão. Capítulo 9, tá, Agnaldo? Capítulo 9. Ouça, ó Israel, hoje você está atravessando o Jordão para entrar na terra e conquistar nações maiores e mais poderosas do que você, as quais têm cidades grandes com muros que vão até o céu. O povo é forte e alto, são Enaquins. Você já ouviu falar deles e até conhece o que se diz. Quem é capaz de resistir aos Enaquins? Esteja hoje certo de que o Senhor, o seu Deus, Ele mesmo, vai adiante de você como fogo consumidor. Ele os exterminará e os subjugará diante de você. E você os expulsará e os destruirá, como o Senhor lhe prometeu. Depois que o Senhor, o seu Deus, os tiver expulsado da presença de você, não diga: o Senhor me trouxe aqui para tomar posse dessa terra por causa da minha justiça. Não, é devido à impiedade destas nações que o Senhor vai expulsá-las da presença de você. Não é por causa da sua justiça ou da sua retidão que você conquistará a terra delas, mas é por causa da maldade destas nações que o Senhor, o seu Deus, as expulsará de diante de você, para cumprir a palavra que o Senhor prometeu sobre juramento aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Portanto, esteja certo de que não é por causa da sua justiça que o Senhor, o seu Deus, lhes dá esta boa terra para dela tomar posse, pois você é um povo obstinado. Vamos parar aqui para a gente conseguir entender o que Deus começou a falar aqui através de Moisés. Olha só o que Deus está pedindo para Moisés falar. Ele está dizendo assim no versículo 1, ouça, ó Israel. Então ele está chamando a atenção para eles ouvirem mesmo, né? Para eles darem atenção a essa mensagem. Hoje você está atravessando o Jordão. Então isso fala de Deus está dando essa posse, essa entrega para vocês da terra prometida. Vocês vão atravessar o Jordão. Vocês vão entrar nessa terra, ok? Isso é uma promessa. Para entrar na terra e conquistar as nações. Aí ele fala sobre um povo forte, tem a questão dos Enaquins, que são os gigantes, que a gente sabe, né, que estavam lá já habitando aquela terra. Todos aqueles 9 povos, né, que habitavam a terra de Canaã, a gente viu isso também em alguns capítulos atrás. E aí ele diz assim, o Senhor é quem vai, né? Versículo 3, esteja hoje certo de que o Senhor, o seu Deus, Ele mesmo vai adiante de você como fogo consumidor. Então, quem vai primeiro diante de nós para conquistar essa terra, para nos dar a vitória sobre os nossos inimigos, é o Senhor. Então, isso é de Gênesis a Apocalipse, gente. Depois da queda do homem, não há capacidade em nós para realmente vencermos o maligno. Não existe isso. Nós não temos capacidade de vencer Satanás e seus anjos. Nós não temos essa capacidade. O homem, ele é totalmente limitado espiritualmente para vencer o maligno. Mas o Senhor diz que é Ele quem guerreia as nossas guerras. É Ele quem vai adiante de nós. Então, nós só vencemos
as nossas guerras espirituais, nós só vamos vencer todas as guerras que a gente vai ter na vida, porque o Senhor vai estar conosco, porque o Senhor vai na nossa frente. Por isso que ele vai dizer o que ele vai dizer aqui embaixo, olha só. Ele vai como fogo consumidor, ele os exterminará, e você expulsará e destruirá como o Senhor lhe prometeu. Versículo 4. Depois que o Senhor, o seu Deus, os estiver expulsado da presença de vocês, não diga, por favor, né, Israel, não ache que vocês é que fizeram isso. A hora que vocês forem para a guerra, que vocês vencerem o inimigo ali dentro da terra prometida, que vocês conseguirem tomar posse da terra, não tem a ver com vocês. Essa justiça não é de vocês. Gente, olha o que ele diz. O Senhor me trouxe aqui, eu vou dizer, né? O Senhor me trouxe aqui para tomar posse desta terra por causa da minha justiça. Circula essa palavra, minha justiça. Sabe por quê? Volta uma página. No capítulo 6, versículo 24. 6, 24. Eu vou ler só o finalzinho, mas daria para ler um pouquinho mais de novo ali, só para a gente entender. Capítulo 6, versículo 24. O Senhor nos ordenou que obedecêssemos a todos esses decretos e que temêssemos o Senhor, o nosso Deus, para que sempre fôssemos bem-sucedidos e que fôssemos preservados em vida, como hoje se pode ver. E se nós nos aplicarmos a obedecer a toda esta lei perante o Senhor, o nosso Deus, conforme Ele nos ordenou, esta será a nossa justiça. Então, o que é que eu posso dizer que é a minha justiça? É justamente que Deus fez tudo por mim. Melhor dizendo, Cristo morreu a minha morte. Ele me deu o lugar de filho. Não havia justiça em mim, não havia condição em mim. A gente precisa entender isso. A justiça não está em nós. A justificação, nós recebemos ela através de Cristo. Eu só posso ser justo diante de Deus através de Cristo. É quando Cristo é o meu justificador, o meu redentor, é que eu realmente tenho uma justiça. E como isso acontece? Crendo na palavra e obedecendo aos mandamentos de Deus. Isso é a justiça. Isso é a verdadeira obediência. Lembra que eu falei para vocês trocarem sempre a palavra justiça por obediência? Volta lá para o texto que a gente estava lendo. Então, quando o Senhor diz assim, não façam isso. Quando o Senhor der a terra prometida para vocês, quando vocês tomarem posse, quando os inimigos estiverem sido expulsos dessa terra e vocês estiverem então desfrutando da terra prometida, não digam que a posse dessa terra foi por justiça própria. Não foi vocês que conquistaram. Entendem? Então, vamos colocar na prática para nós a eternidade como promessa de Deus para nós, o sermos arrebatados, o estarmos eternamente com Deus, o podermos desfrutar dessa Canaã celestial, da eternidade junto com Deus, tem a ver com mérito nosso, gente? Foi nós que merecemos? Deus tem que nos dar a terra porque a gente merece? Ou porque Cristo morreu na cruz? E eu criei nessa palavra. Então tem a ver com alguém que fez a justiça acontecer, que obedeceu Jesus, que obedeceu o Pai, até o último, que foi justamente com a morte dele, para que eu então pudesse ter acesso a isso. Então, de novo, vamos voltar lá para Êxodo. Êxodo 12 vai começar essa libertação com a morte do cordeiro, ok? Então, com a saída do Egito, para a saída do Egito acontecer, o cordeiro morreu. Para eu e você sermos salvos, o cordeiro também morreu, ok? Então, Deus fez tudo, eu não fiz nada. Então, ele ofereceu o cordeiro para ser morto no meu lugar. E o sangue desse cordeiro é que me deu a liberdade que eu precisava, então, para caminhar rumo à terra prometida. Estão entendendo o que eu estou falando? Então, de novo, a mesma coisa. Cristo morreu, me deu a libertação necessária, eu fui liberto, fui transicionado, então, para a vida eterna em Cristo Jesus, e então vou tomar posse dessa terra, vencendo os meus inimigos aqui, e vou tomar posse da terra prometida, quando Jesus voltar, por mérito dele. Eu só fiz a minha parte, que era obedecer, amar o Senhor,
ok? Obedecer a sua palavra. Essa é a minha justiça. Você quer se dizer justo? Justamente obedeça. Essa vai ser a tua justiça, vai ser a minha justiça. Obediência, ok? Então, não falemos, né? Versículo 4 de novo, 9:4. Depois que o Senhor, o seu Deus, os tiver expulsado da presença de você, não diga, o Senhor me trouxe aqui para tomar posse dessa terra por causa da minha justiça. Não, é devido à impiedade destas nações que o Senhor vai expulsá-las da presença de vocês. Não é por causa da sua justiça ou de sua retidão que vocês conquistaram a terra delas, mas é por causa da maldade destas nações que o Senhor, o seu Deus, as expulsará diante de você para cumprir a palavra que o Senhor prometeu sob juramento aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Deixa eu explicar de uma forma bem simples para vocês. Você sabe o que isso aqui que a gente acabou de ler significa? Que a salvação, que a eternidade que nós vamos ter quando Jesus voltar, a terra restaurada, e essa terra então novamente um lugar de delícias, exatamente como Éden, e Deus reinando, né, no meio dela, toda essa eternidade que nós aguardamos como uma promessa poderosa, ela só vai acontecer na nossa vida não porque nós fomos bons. Olha isso que eu vou falar agora. A salvação e a eternidade não tem a ver com o quanto eu fui bom, mas eu ter direito a esse lugar e os outros não é por causa do quanto eles foram rebeldes. Então eles serão expulsos, eles serão exterminados por causa da desobediência deles e da falta, por eles não terem obedecido a Deus, decidido por Jesus, entende? Então, assim, tem uns vídeos que aparecem às vezes na internet e que bugam a cabeça da gente, né? Então, o ir para o inferno tem a ver com o quanto eu nego Cristo e não o quanto Deus não me oferece Ele. Porque Deus me oferece Cristo o tempo inteiro, todos os dias. Deus está sempre pondo o caminho de vida para mim todos os dias. E quem é que então tem decidido desobedecer a Deus todos os dias? As pessoas que decidiram desobedecer a Deus. E é então por isso que elas vão ser mortas, exterminadas, e realmente o juízo vai acontecer para elas, e elas vão ter uma morte eterna. E se eu perseverar até o fim, eu vou ter a vida eterna. Não é porque eu fui bom, porque isso já era minha obrigação, sim ou não? Obedecer a Deus já é nossa obrigação. Agora, aqueles que vão ser expulsos e mortos e vão para o castigo eterno, para o inferno, eles só estão indo porque eles decidiram desobedecer. Então a terra vai ficar para o justo porque o ímpio não quis. Tá vendo? Porque se todas as nações que estavam ali em Canaã, elas se convertessem a Deus, Deus permitiria que elas ficassem ali? Sim ou não? Sim. Entende? Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, a palavra vai dizer. Ok? Então, esse paradoxo, ou essa contradição aí precisa entrar na nossa cabeça. A eternidade, ou vamos colocar entre aspas, o céu, ele não é um lugar daqueles que são bons, porque ninguém é bom, Jesus vai dizer, né? Só existe um que é bom, é o Pai. Então eu não tenho mérito, essa não é a nossa justiça. A nossa justiça vem através da obediência. Então se eu quero ser justo, eu obedeço. E isso vai ser a minha justificação. Isso vai ser então o meu ingresso para a eternidade, obedecer. Porque eu nasci de novo, porque Cristo me dá a condição para isso, eu consigo obedecer. Isso não é o mérito da eternidade. Agora, o contrário, sim. Essas pessoas que estão indo para o inferno, elas estão caminhando com os seus próprios pés, porque elas decidiram desobedecer. Ok? Deu para entender esse texto aqui? Lindo, maravilhoso. Moisés coloca de forma muito clara. Versículo 6, para terminar. Portanto, esteja certo de que não é por causa de sua justiça que o Senhor, o seu Deus, lhe dá esta boa terra, para dela tomar posse, pois você é um povo obstinado. Então, assim, o pecado já está em nós, né? Está enraizado. Então, não é mérito de vocês, não. É o Senhor quem está fazendo. Se vocês vão tomar posse,
é porque Deus está na vida de vocês. Vamos continuar? Versículo 7. Deixa eu só olhar a hora aqui, para eu não passar, tem um tempinho. Capítulo 9, versículo 7. Lembre-se disto e jamais esqueçam como vocês provocaram a ira do Senhor, o seu Deus, no deserto. Desde o dia em que saíram do Egito até chegarem aqui, vocês têm sido rebeldes contra o Senhor. Até mesmo em Horebe, vocês provocaram a ira do Senhor, e ele ficou furioso, ao ponto de querer exterminá-los. Quando subi o monte para receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor tinha feito com vocês, fiquei no monte 40 dias e 40 noites, não comi pão, nem bebi água. O Senhor me deu as 2 tábuas de pedras escritas pelo dedo de Deus. Nelas estavam escritas todas as palavras que o Senhor proclamou a vocês no monte, de dentro do fogo, no dia da assembleia. Passados os 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, as tábuas da aliança, e me disse: desça imediatamente, pois o seu povo, que você tirou do Egito, corrompeu-se. Eles se afastaram bem depressa do caminho que eu lhes ordenei, e fizeram um ídolo de metal para si. E o Senhor me disse: vejo que este povo é realmente um povo obstinado. Deixe que eu os destrua e apague o nome deles de debaixo do céu. E farei de você uma nação mais forte e mais numerosa do que eles. Então voltei e desci do monte enquanto este ardia em chamas. E as 2 tábuas da aliança estavam em minhas mãos. E vi que vocês tinham pecado contra o Senhor, o seu Deus. Fizeram para si um ídolo de metal em forma de bezerro. Bem depressa vocês se desviaram do caminho que o Senhor, o Deus de vocês, tinha ordenado. Então peguei as 2 tábuas e as lancei das minhas mãos, quebrando-as diante dos olhos de vocês. Depois prostrei-me perante o Senhor outros 40 dias e 40 noites. Não comi pão nem bebi água por causa do grande pecado que vocês tinham cometido, fazendo o que o Senhor reprova, provocando a ira deles. Tive medo da ira e do furor do Senhor, pois ele estava irado ao ponto de destruí-los, mas de novo o Senhor me escutou. O Senhor irou-se contra Arão a ponto de querer destruí-lo, mas naquela ocasião também orei por Arão. Então peguei o bezerro do pecado de vocês, e o queimei no fogo. Depois o esmigalhei e o moí até virar pó, e o joguei no riacho que desce do monte. Além disso, vocês tornaram a provocar a ira do Senhor em Taberá, em Massá e em Quibrote Atavá. E quando o Senhor os enviou de Cades Barneia, disse: entrem lá e tome posse da terra que dei a vocês. Mas vocês se rebelaram contra a ordem do Senhor, o seu Deus. Não confiaram nele, nem lhe obedeceram. Vocês têm sido rebeldes contra o Senhor desde que os conheço. Fiquei prostrado perante o Senhor durante aqueles 40 dias e 40 noites, porque o Senhor tinha dito que ia destruí-los. Foi quando orei ao Senhor, dizendo: ó soberano Senhor, não destruas o teu povo, a tua própria herança. Tu o redimiste com a tua grandeza e o tiraste da terra do Egito com mão poderosa. Lembra-te de teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Não leves em conta a obstinação deste povo, a sua maldade e o seu pecado. Senão os habitantes da terra, de onde nos tiraste, dirão: como o Senhor não conseguiu levá-los à terra que lhes havia prometido, e como ele os odiava, tirou-os para fazê-los morrer no deserto. Mas eles são o teu povo, a tua herança, que tiraste do Egito com o teu grande poder e com o teu braço forte. Então, o capítulo 9 aqui vai falar justamente desse episódio, né, que acontece logo após Deus falar com o povo no capítulo 19, ali de Êxodo, onde o Senhor se apresenta para todo o povo e onde ele dá, no capítulo 20, as tábuas da aliança. E Moisés então vai descer do monte depois de 40 dias e o bezerro de ouro está lá, sendo adorado diante de todo o povo, né? Eles estão ali adorando aquele bezerro e realmente Moisés fala que ele quebra as tábuas, mas aí depois ele vai ter que buscar o Senhor novamente e o Senhor está pronto a destruir todas aquelas pessoas ali no deserto. Deus está pronto a acabar novamente com a humanidade, assim como ele fez no dilúvio.
porque é tamanha obstinação, é tamanho pecado. Gente, Deus havia falado com eles alguns dias atrás. Não fazia talvez nem meses que Deus havia dado ali aquela manifestação de Êxodo 19, com a presença dele no monte fumegando e tudo mais. Então, assim, pensa que Deus, ele olha para a humanidade e diz assim, meu Deus, como o povo tem a capacidade de pecar o tempo inteiro, mesmo eu estando falando com eles. Será que isso acontece hoje em dia da mesma forma? Será que o nosso coração também tem sido obstinado? Mesmo Deus falando o tempo todo conosco? Isso me dá um temor tão grande, gente, porque é a mesma coisa. É a mesma coisa. Deus tem falado com o seu povo, com a igreja, diariamente. Sabe assim, a gente tem ouvido Deus falar em tantas mensagens, em tanta palavra, no nosso devocional, quando a gente pega a Bíblia, o Senhor está ali o tempo todo falando. E a gente vai e constrói vários bezerros de ouro para nós. Mas Deus acabou de falar comigo. Lembra que eu falei agora? A gente não falou amém no culto? A gente falou amém no culto. E mesmo assim a gente continua sendo obstinado, né? A gente continua sendo rebelde com o Senhor. A gente continua desobedecendo. A gente continua fazendo bezerros de ouro. E é por isso que nós somos destruídos. É por isso que nós perdemos o acesso à presença de Deus. É por isso que a gente não entra na terra prometida. A gente acabou de ler. Tem a ver com o nosso coração obstinado. Mas Moisés está sempre pronto a interceder pelo povo. E lá em Êxodo 32, 33, é isso que vai acontecer. Deus diz que vai destruir o povo. Vai acabar, aniquilar todo mundo. E Moisés, como esse grande intercessor que é, e a gente sabe que Moisés tipifica Cristo, foi isso que eu expliquei para vocês nessa aula do bezerro de ouro. Moisés é a tipologia de Cristo e o tempo inteiro Moisés está ali intercedendo diante de Deus para que o povo não seja destruído, para que Deus dê uma chance, para que Deus continue amando o seu povo, porque foi Deus quem prometeu essa herança para eles. Então, assim, não seria bom para a reputação de Deus, se eu posso dizer assim, entre aspas, ok? Era a reputação de Deus que estaria em xeque, porque se Deus destruísse o seu povo ali no deserto, sem que eles tomassem posse da terra prometida, as nações que moravam na terra prometida, as nações ao redor diriam, olha lá, ó, o Deus deles falou que tirou eles do Egito para dar a terra prometida para eles, olha lá o que ele fez com eles no meio do deserto. Esse é o Deus que eles queriam servir lá, ó. Quem que seria mal falado nessa história? O povo ou Deus? Né? Quem é mal falado quando a igreja entra em escândalo? É os crentes ou é Deus? Olha lá, é esse Deus aí que os crentes servem, eles não falam que o Deus deles é poderoso, que, né, não sei o que, é sempre Deus, né? Então é terrível isso, é muito, muito perigoso, né? Por isso que Deus queria destruir, porque eles eram obstinados. O povo é obstinado demais, o ser humano é obstinado demais. O que é um obstinado? É alguém que tem um coração tão endurecido pelo seu próprio pecado, que você está ali mostrando para a pessoa, mostrando para ela o erro dela, e ela tá batendo o pé dizendo que não tá errada. Isso é o obstinado. Capítulo 10, podemos seguir? Porque o capítulo 9 aqui a respeito do bezerro de ouro tem a ver com aquele capítulo, se vocês quiserem ver a aula aí, podem ver lá, porque ele só relatou aqui de novo essa questão de como ele intercedeu, né, pelo povo. Tá fácil lá a aula a respeito de Êxodo 32, 33, a respeito do bezerro de ouro. Se vocês quiserem ver, pode ver lá, quem não assistiu, que, ó, top nas galáxias. Capítulo 10, gente. Vamos lá, capítulo 10. Diz assim, ó. Naquela ocasião, o Senhor me ordenou, corte 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e suba para encontrar-se comigo no monte. Faça também uma arca de madeira. Eu escreverei nas tábuas as palavras que estavam nas primeiras, que você quebrou, e você as colocará na arca. Então fiz a arca de madeira de acácia, cortei 2 tábuas de pedra como as primeiras e subi o monte com as 2 tábuas nas mãos. O Senhor escreveu nelas
o que tinha escrito anteriormente, os 10 mandamentos que havia proclamado a vocês no monte do meio do fogo, no dia em que estavam todos reunidos. O Senhor as entregou a mim e eu voltei, desci do monte e coloquei as tábuas na arca que eu tinha feito. E lá ficaram, conforme o Senhor tinha ordenado. Os israelitas partiram dos poços dos Jacanitas e foram até Moserá. Ali Arão morreu e foi sepultado, e seu filho Eleazar foi o seu sucessor como sacerdote. Dali foram para Gudgoda e de lá para Jotbatá, terra de riachos. Naquela ocasião, o Senhor separou a tribo de Levi para carregar a arca da aliança do Senhor, para estar perante o Senhor a fim de ministrar e pronunciar bênçãos em seu nome, como se faz ainda hoje. É por isso que os levitas não têm nenhuma porção de terra ou herança entre os seus irmãos. O Senhor é a sua herança, conforme o Senhor, o seu Deus, lhe prometeu. Assim eu fiquei no monte 40 dias e 40 noites, como da primeira vez, e também desta vez o Senhor me atendeu e não quis destruí-los. Vá, o Senhor me disse, conduza o povo em seu caminho, para que tome posse da terra que jurei aos seus antepassados dar a você. E agora, ó Israel, que é que o Senhor, o seu Deus, pede a você, senão que tema o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que o ame e que sirva o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma, e que obedeça aos mandamentos e aos decretos do Senhor, que hoje dou a vocês para o seu próprio bem? Ao Senhor, o seu Deus, pertencem os céus e até os mais altos céus, a terra e tudo que nela existe. No entanto, o Senhor se afeiçoou aos seus antepassados e os amou, e a vocês, descendentes deles, escolheu dentre todas as nações como hoje se vê. Sejam fiéis de coração à sua aliança e deixem de ser obstinados, pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade, nem aceita suborno. Ele defende a causa do órfão e da viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe alimento e roupa. Amem os estrangeiros, pois vocês mesmos foram estrangeiros no Egito. Temam o Senhor, o seu Deus, e sirvam-no. Apeguem-se a ele e façam os seus juramentos somente em nome dele. Seja ele o motivo do seu louvor, pois ele é o seu Deus, que por você fez aquelas grandes e temíveis maravilhas que vocês viram com seus próprios olhos. Os seus antepassados que desceram ao Egito eram 70 ao todo, mas agora o Senhor, o seu Deus, os tornou tão numerosos quanto as estrelas do céu. Então, Moisés está relatando mais um episódio e chamando, a essa responsabilidade de Israel de obediência. Então, tudo que a gente está falando até aqui é essa releitura, de Moisés para essa nova geração que está diante dele e que agora o Senhor está dizendo, eles estão diante do Jordão e eles vão atravessar, eles vão tomar posse da terra prometida, só que eles precisam ser alertados, eles precisam ser lembrados, eles precisam ser advertidos, eles precisam ser ensinados sobre cada um desses decretos, desses mandamentos, dessas leis. Então, o que Moisés está fazendo é pegando a Bíblia que nós temos nas mãos hoje e lendo para essa galera que está diante dele ali, prestes a tomar posse da terra prometida. E então mostrando que tomar posse e permanecer na terra, desfrutar ela, estar com o Senhor mesmo, tem a ver com a obediência. Se assim não for, não vai ter muita prosperidade para eles. Eles vão ser destruídos, assim como as nações que estão ali, que desobedecem a Deus. Então, na terra em que nós estamos hoje, a terra mesmo, planeta Terra, nós estamos justamente junto com os ímpios. Os justos estão em meio aos ímpios. E o que vai fazer a diferença para que eu e você, sendo justos, permaneçamos na terra, depois que Jesus voltar e destruir os seus inimigos, porque é isso que vai acontecer, a terra vai ser restaurada para que nós vivamos nessa terra que Deus tem nos dado. A palavra vai falar o tempo inteiro sobre a terra é minha, diz o Senhor, Os céus e a terra são meus, diz o Senhor. Então, Deus não fez essa terra, esse planeta, para um dia ele simplesmente acabar. Não,
Deus tem um propósito justamente de que esta terra seja o lugar da nossa morada. Qual morada? A morada dos justos e inclusive a sua própria morada. Deus deseja estar no meio do seu povo, a palavra vai dizer. E é isso que vai acontecer. Apocalipse 22 vai falar sobre isso, né? Sobre essa nova Jerusalém que desce do céu. Ela desce do céu para quê? Para então assentar sobre essa terra. E Deus vai reinar, e Deus vai ser o Deus de toda a terra, de todo o povo, assim como ele tem prometido para nós. Então, Moisés está falando que ele vai, sobe no monte, traz de novo essas tábuas, e essas tábuas que vão dar então toda a base de obediência para Israel tomar posse da terra e permanecer nela. Então ele conta de novo para eles aqui o que é que estava acontecendo nesse momento. Ele sobe para o monte, Deus dá as tábuas, Arão morre, Eleazar toma posse como sumo sacerdote. Então agora eles vão ter que continuar dando essa obediência, dando lugar, né, a obedecer esses mandamentos e essas ordenanças para que eles vivam, porque Deus é Deus. Aliás, Deus, com letra maiúscula, é Deus dos deuses, com letra minúscula. Não existe outro Deus além do nosso Deus. Ele é o soberano sobre os soberanos. Então não há nenhuma liderança, nenhum rei sobre a terra, nenhum governo sobre a terra que não esteja sob o governo de Deus, né? Então a gente sabe que isso é uma realidade espiritual. Deus, ele defende a causa do órfão e da viúva e ama o estrangeiro. Gente, grava isso. A gente vai estudar um bocadinho esses 3 temas um pouco mais para frente. Eu não vou falar aqui porque não é o foco do estudo nesse momento, tá? Mas a gente vai falar bastante sobre por que Deus, ele é o Deus que defende a causa do órfão, da viúva e do estrangeiro. Então essas 3 palavrinhas, elas têm uma conotação espiritual fantástica. Eu acho que eu já falei um pouquinho lá atrás, acho que quando a gente estudou Gênesis, eu falei um pouco sobre isso, mas a gente vai falar bastante porque Deus vai começar a falar bastante sobre essa questão de Israel cuidar da viúva, do órfão e do estrangeiro. E do estrangeiro ele fala assim: vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Então, de novo, voltando inclusive à ministração de ontem, nós somos estrangeiros nessa terra. Essa terra não é a nossa terra que nós vamos morar eternamente. Então nós estamos aqui só de passagem nesta terra, nessa era, no sentido de como ela está, tá, gente? Não tem a ver com nós irmos para o céu, não é disso que eu tô falando. A terra vai ser restaurada e aí sim vai ser a nossa morada eterna, vai ser a nossa moradia eterna. Então, por enquanto, nós somos estrangeiros. Mas Deus está dizendo assim: vocês foram estrangeiros no Egito. Vocês eram lá um povo que não era o povo deles. Então, hoje, nessa terra, a gente é considerado estrangeiro justamente porque a gente não faz parte desse povo, dessa geração de pecadores. Nós somos nascidos de novo. Então, nós somos herdeiros, na verdade, de uma nova terra que Deus tem prometido para nós. É disso que ele está falando. Então, o capítulo 10, ele está falando sobre essa releitura, lembrando eles, né, a respeito disso. Vamos terminar aqui? Versículo 20. Temam o Senhor, o seu Deus, e sirvam-no. Apeguem-se a ele e façam os seus juramentos somente em nome dele. Seja ele o motivo do seu louvor, pois ele é o seu Deus, que por vocês fez aquelas grandes e temíveis maravilhas, porque que vocês viram com os seus próprios olhos. Os seus antepassados que desceram ao Egito eram 70 ao todo, mas agora o Senhor, o seu Deus, os tornou tão numerosos quanto as estrelas do céu. Cumprimento de promessa, tá? É isso que Moisés está lembrando eles aqui, tá lembrando eles do cumprimento de promessas. Deus cumpriu e Deus fez. Deus pegou um povo que eram 70 pessoas e tornou eles um povo tão numeroso que é impossível contar, é como as estrelas do céu. Então, assim, pensa na grandiosidade da promessa que Deus faz, né? Do cumprimento, na verdade, do poder de Deus em operar que 70 pessoas se tornem mais de 2,5 milhões de pessoas. E melhor,
quando a gente olha isso de maneira espiritual, a igreja hoje, ou as pessoas que serão salvas eternamente, elas realmente serão uma quantidade de pessoas que será impossível contar, porque se nós contarmos desde Adão e Eva até a volta de Jesus, todas as pessoas que serão salvas, todas as pessoas que vão ressuscitar naquele dia e estarão com o Senhor eternamente, a gente não consegue contar esse número de pessoas. Então Deus continua, né, cumprindo a sua palavra, e ele vai cumprir e terminar com ela, né, porque ele ainda não terminou o seu trabalho, mas nós fazemos parte dessa geração, amém? Diz aí, Dá. Boa noite, Rainha. Tá bom, crente. Tá bom, vamos orar, gente, pra gente terminar, passou 3 minutinhos aqui. Semana que vem a gente volta no capítulo 11, tá? Quem quer orar aí por nós? Quem pode orar aí por nós? Por favor. Alguém? Ora aí, Dá. Tá bom. Pai, obrigada, Jesus, por mais uma aula. Obrigada, Pai, porque a Tua palavra cada vez mais ela tem nos ensinado e tem aberto nossos olhos, tem nos dado entendimento, tem entrado no nosso coração e tem feito morada. Obrigada, Pai, que esses ensinos eles continuem só nos ajudando mais no nosso dia a dia, quando estamos com alguém, e que isso também nos ajude a estarmos mais perto de Ti, para que cada vez mais a gente possa, assim, matar o nosso eu, matar a nossa carne e trazer mais vida ao nosso espírito. Obrigada, Pai, por essa quinta-feira. Obrigada, Pai, pelo fim de semana que o Senhor já tem preparado para nós, pela Santa Ceia, por essa memória de quem Cristo é nas nossas vidas. Obrigada, Pai. Amém. Amém, meninas. Vão descansar. Deus abençoe, viu? Ótima noite aí pra vocês. Se Deus quiser, domingo nós estamos todos juntos. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Boa noite, vovó. Boa noite, meu amor. Deus abençoe.